Bom, recapitulando, a gente viu no último encontro o que são as corretas relações humanas propriamente ditas. E esse próximo tópico, então, sugestões de trabalho, ele meio que faz um apanhado, uma síntese do que a gente viu durante esse bimestre. É bom relembrar que hoje é o último encontro, a última terça-feira do mês de fevereiro, e é um mês mais curto, né? Então a gente teve talvez uma semaninha a menos, mas deu tempo. A gente vai conseguir finalizar esse primeiro bimestre hoje, né? O texto desse primeiro bimestre das corretas relações humanas e sobre concentração. Aí, a partir do próximo encontro, a gente já vai falar sobre o princípio da boa vontade, que é o princípio que rege a lei das corretas relações humanas. Então, vamos ler juntos? Sugestões de trabalho. O desenvolvimento da concentração, que é, como vimos neste primeiro capítulo, um requisito primário para a meditação efetiva, está ligado à correta relação. Essa lei, que se entrelaça com cada parte da vida diária, é a base de toda a cooperação e interação construtiva. É necessária em todas as nossas atitudes, e praticá-la em todos os nossos contatos significa mantê-la constantemente na mente, conservando-a dentro de nós, isto é, entre as emoções e a mente, e entre estas e o observador, ou o eu controlador. Também deveria ser lembrado que, tanto quanto em contato direto com aqueles que encontramos, também estamos em contato indireto com outros, através de correspondências, associados em comum e outros meios. Hoje em dia, muito mais, né? A gente pega as redes sociais e vê um monte de gente que a gente nunca nem teve contato pessoal e estamos ali em contato indireto com todas essas pessoas. E também, e isto é ainda mais difícil de manter na mente, estamos contatando e afetando os outros todo o tempo nos planos internos, através de nossos sentimentos e pensamentos. Estamos, de fato, experimentando diariamente com a ciência das corretas relações, embora, em geral, cega e inconscientemente, através de todos os necessários atos diários de cooperação, através da organização de nossas vidas e do manejo de nossos contatos e de quase tudo que fazemos. Estamos pondo em prática vários aspectos, graus e tipos de relações. Um pensamento tremendo. Então, a gente sabe um pouco, né, o que é uma relação correta, mas quando a gente reflete um pouco mais sobre isso e ainda mais nesse tópico aqui, né, a gente fica mais consciente da nossa responsabilidade para com todos aqueles que a gente encontra, para todos aqueles que a gente encontra indiretamente, virtualmente, por exemplo, mas também, além disso, a nossa responsabilidade para com os nossos pensamentos. Né? Os nossos pensamentos, eles afetam em alguma medida, maior ou menor, dependendo da intensidade, do calibre, da intenção, mas os nossos pensamentos, eles reverberam nos pensamentos de toda a humanidade. A qualidade das emoções reverbera, primeiro, no meu grupo, né? Onde eu estou, na minha comunidade, mas a gente tem sim um impacto positivo ou não dentro da nossa comunidade e dentro da nossa humanidade. Então, praticar corretas relações humanas é também controlar a qualidade dos nossos pensamentos, é também controlar a qualidade das nossas emoções. Então, isso é muito importante que a gente, de novo, né, não mergulhar numa ilusão ou num drama de culpa ou algo assim, mas é sim se responsabilizar, é sim se observar e procurar contribuir com o todo. Né? E aí é super importante, a gente vai ver qual que é esse link
com a concentração, né? Então, a gente estudou a concentração, a gente fez a preparação, explicamos um pouco, vimos no texto, né? O que o autor explica sobre o que é meditação, quais os tipos, depois a preparação para a meditação e a primeira etapa, que é a concentração. E aí a gente viu a lei das corretas relações humanas. Então, aqui, a gente vai ver um pouquinho nesse próximo parágrafo como é que se relaciona, então. Por que o escolhido para esse primeiro bimestre foi a concentração, né, para linkar com as corretas relações humanas. A prática do controle mental, a concentração, ao longo do dia, portanto, pode estar bastante ligada à correta relação. Os exercícios seguintes podem ser especialmente úteis se usados no começo do dia. Eles, então, não apenas condicionarão a nossa atitude geral do dia, mas verdadeiramente construirão um padrão mental, segundo o qual os nossos pensamentos fluirão mais facilmente. Tais exercícios ajudam a estabelecer a vibração necessária, tal como ajustar um instrumento para transmitir em certa faixa vibratória. E se feitos cuidadosamente, seu efeito pode ser muito valioso. Eu gosto muito dessa analogia que compara, por exemplo, os nossos corpos a um instrumento. Então, sempre que um músico, né, um concertista, vai apresentar algo, o que ele faz? Ele afina primeiro o seu instrumento, para depois efetivamente começar a tocar. Algo pode ser feito de forma semelhante conosco, né? A prática meditativa é uma espécie de afinação feita pelo tocador, né? Que é o nosso eu, em nossos veículos. Então, a meditação afina os nossos instrumentos, né? A nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo físico para que toquemos ao longo do dia. Então, é uma analogia bem interessante também da gente pensar e da gente fazer. E aqui, então, o autor sugere uma tabulação, que é uma espécie de resumo também, né, de tudo que a gente viu. A tabulação também deveria ser usada sistematicamente ao longo dos 2 meses dedicado às corretas relações, pois aprofundará grandemente a consciência do papel vital e abrangente que ela detém em nossas vidas. Também proporcionará pensamentos sementes para a meditação sugerida. Esta deveria ser feita uma vez por dia, se possível, ou pelo menos 2 vezes por semana. Então, a gente está fazendo uma vez em grupo, às quintas-feiras, e todos os dias. Não precisa envolver um longo período de tempo, de 10 a 15 minutos, são suficientes, pois uma meditação curta e dinâmica é mais efetiva do que uma prolongada e, portanto, propensa a perder seu foco e ímpeto. Lembrando que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? No desenvolvimento da concentração, é bom a gente encarar os fatos de que não temos ainda desenvolvida, então estamos em processo de, assim, é natural que percamos o foco se ela for longa, né? Então, é importante começarmos com com curtos períodos de tempo e depois irmos aumentando. Aqui, então, olha só, técnicas para estabelecer as corretas relações humanas. Então, tem algumas técnicas que a gente pode ler juntos também. Além da prática meditativa, né? Antes de iniciar as atividades e contatos do dia, concentre-se e anteveja ou visualize as associações prováveis com os outros, aquelas pessoas que você vai encontrar, as reuniões, os e-mails que você vai ter que responder, as interações nas redes sociais. Imagine já tudo isso antes de iniciar propriamente o seu dia. Imagine-as sendo conduzidas de modo correto. Veja-as como corretas relações. E se alguns desses contatos forem provavelmente difíceis,
tente ver que fatores solucionadores poderiam ser empregados e que mudança você poderia fazer em suas próprias atitudes. Então, por exemplo, se você vai ter uma reunião um pouco mais difícil, ou se você vai encontrar alguma pessoa que a relação não está tão fluida com você, você percebe que ainda tem ruído, ou alguém que você não conhece ainda, não sabe como vai ser. Então, imagine já essas relações acontecendo, imagine seu dia já e irradiando, né? Como a gente faz na meditação das corretas relações humanas, também pensando o que você pode fazer, o que a gente pode fazer de forma diferente, antevendo mesmo essas situações. Imaginar a lei das corretas relações humanas manifestando-se através de cada contato e evento do dia chamará a sua energia construtiva e ajudará a estabelecê-la em cada aspecto da vida. Como um exercício diário, visualize suas relações como fios ou canais dourados e vivos, através dos quais a luz e o amor podem afluir, que é o que a gente tem feito na meditação de quinta-feira, né? Então, a gente costuma fazer para as nossas relações, aqui é interessante, é um pouco diferente, porque é para aquelas pessoas que a gente vai encontrar. Então, também deixa a gente um pouco mais consciente ainda de como vai ser o nosso dia. Um pensamento-chave que a gente pode dizer é sempre que acordar. A gente tem aí, por exemplo, essa próxima semana, né? A gente tem ainda dentro da vibração das corretas relações, a gente pode intensificar não só nas nossas práticas meditativas, mas cultivar esse pensamento ao longo do dia, que todos com quem eu tenha contato hoje sejam abençoados. Eu costumo até colocar isso no meu, quem me segue no Instagram, eu costumo colocar isso de vez em quando, essa frase, nos meus stories, que eu acho que é interessante, causa um impacto positivo em quem lê também. Então, além de ser uma atitude minha para com os outros, quem vê também responde, em geral, de maneira positiva. Muda um pouco a atmosfera do dia também. Tem o mantra da unificação, que é um mantra bastante relacionado às corretas relações humanas, e ele diz: os filhos dos homens são um, e eu sou um com eles. Procuro amar, não odiar. Procuro servir e não exigir o serviço devido. Procuro curar e não ferir. Que a dor traga a devida recompensa de luz e amor. Que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos, e traga à luz o amor que subjaz aos acontecimentos do tempo. Que venha a visão e a percepção interna. Que o futuro seja revelado. Que a união interna se demonstre e as divisões externas acabem. Que o amor prevaleça. Que todos os homens amem. É um mantra bem potente, bem inspirador, né? Que traz esse conceito de unidade, como ele se chama, né? O mantra da unificação, mas é um mantra muito apropriado também para utilizarmos ao longo desses meses de corretas relações. E também no próximo bimestre, né? Onde nós estudaremos, refletiremos sobre o princípio da boa vontade, que é o princípio que rege a lei das corretas relações humanas. Toda lei, ela tem a regência de um princípio, aquilo que norteia, né, essa lei. Então, a gente vai ver que o princípio da boa vontade é quem rege a lei das corretas relações humanas. Então, também podemos, durante esse próximo bimestre, não só durante essa próxima semana, mas durante esse próximo bimestre, revisitar aqui as corretas relações humanas, esse material, e também utilizarmos, porque estão profundamente conectados. Essa tabulação também ajuda a gente a expandir um pouco mais, né, a nossa consciência e reorganizar aquilo que vimos ao longo do bimestre. Então, quais são os tipos de relacionamento? Entre os vários aspectos de si mesmo,
a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo físico e o eu observador, aquilo que estamos procurando desenvolver, né? A partir da desidentificação dos diversos aspectos e posterior inclusão, mas uma inclusão a partir do eu, né? Não dominada por esses aspectos diferentes. Entre si e o seu ambiente, por exemplo, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, aqueles que encontramos na rotina diária, os amigos, e entre os grupos a que se pertence, por exemplo, os grupos sociais, religiosos, políticos, profissionais, esportivos, entre as nações e aquelas que são de outras culturas. Todos estes são relacionamentos horizontais, mas há também os relacionamentos que são verticais, com aqueles que estão acima de nós, né, com o quinto reino, os grandes instrutores, e também com os reinos da natureza, né, com os animais, com os vegetais, com os minerais. Alguns impedimentos ou obstáculos às corretas relações humanas, que podem e devem ser deixados de nutrir por nós, né? E algumas qualidades que são importantes que sejam nutridas para expressarmos as corretas relações humanas. A gente vai ver também no próximo material da boa vontade que o Assagioli coloca 7 obstáculos para a expressão da boa vontade e também 7 qualidades a nutrir. Algumas são bastante semelhantes, pelo menos no seu íntimo, né? No seu cerne. Então, vale a pena a gente ler e depois reler com as corretas relações humanas. Então, o que impede, em geral, a expressão de corretas relações humanas? O egoísmo, claro, né? O egocentrismo e o egoísmo, se a gente não consegue sair da gente para ir em direção ao outro, não tem relação, né? Mas, em alguma medida, nós não somos nem essencialmente egoístas e nem essencialmente altruístas. Então, é importante que observemos em quais aspectos, em quais momentos, quais são os gatilhos que ativam o nosso egoísmo para que a gente vá procurando deixar de nutri-lo, né? Então, o medo também, o medo faz com que a gente se feche, com que a gente não vivencie as relações como elas podem ser vivenciadas. Estou simplificando, né? É muito mais do que isso, mas é só para a gente caminhar um pouquinho aqui. O ódio também, naturalmente, né? A ambição, o orgulho, a separatividade. Então, tudo isso parece meio claro, né? Se a gente pensar um pouquinho por quê, fica evidente, né? Por que o ódio atrapalha as corretas relações humanas? Por que a ambição atrapalha? Por que o orgulho atrapalha? Por que a separatividade atrapalha? Porque por isso que o primeiro obstáculo é o egoísmo, né? Porque isso tudo gira em torno do eu. E algumas qualidades que são necessárias para o desenvolvimento e para a expressão das corretas relações humanas. Então, um senso de responsabilidade, tanto de responsabilidade nas relações verticais, como nós vimos, quanto nas horizontais. Também, como nós dizíamos, né, esse senso de responsabilidade dentro dos ambientes onde eu estou, mas também sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre as minhas atitudes. Compreensão, compaixão, amor, inofensividade e um espírito de partilha, né? Tudo isso vai nutrindo as corretas relações humanas. Então, a gente falou um pouquinho da técnica dos post-its, né, também. Eu sempre deixo marcadinho aqui algumas dessas qualidades. É interessante, eu acho que quando você olha, né, conecta em alguma medida com elas. Então, é uma dica também para a gente fazer. Então, procurar ao observar, retomar aqui o pensamento, a concentração, o alinhamento com essas qualidades. A meditação a gente já fez, a gente já conhece, né? Então, ao longo dessa semana, eu devo mandar já o material para a semana que vem, para o bimestre que vem, das corretas relações humanas. Então, era isso que a gente tinha para estudar ao longo desse bimestre. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que foi esse experimento, como é que vocês estão se sentindo com esse texto de hoje,
Como é que foi essa experiência desse bimestre com as corretas relações? E como é que está sendo esse trabalho novo? Enfim, viram que esse espírito de partilha é super importante, então partilhemos. Bom, Paulinho, eu gostei muito do tema, de todos os encontros, né? E esse de hoje foi muito especial, porque é onde a gente sempre tem que trabalhar mais, que é a concentração, né? O voltar o pensamento a ficar conectado, ficar numa boa energia, ficar na correta relação através dos pensamentos, para ter um dia produtivo, né? Um dia de energia boa, um dia que vai acrescentar para mim, para todos ao meu redor e para a humanidade. Isso é um desafio muito grande, porque a gente acaba, através da nossa mente tagarela, né? Querendo voltar, principalmente quando tem algum problema, né? A gente, pum, volta para aquele galho, né? E precisa haver uma força maior, né? Uma concentração para você conseguir ficar, né? Com essa energia boa. E o fato da gente estar com tudo o que a gente pensa, assiste, dá atenção, a gente está interferindo no todo, né? Isso é uma grande responsabilidade que, basicamente, poucas pessoas percebem isso, né? E adorei também o mantra da unificação. Nossa, belíssimo. Eu quero copiar e ficar toda hora usando, lembrando como ali tem tudo, né? Muito grata, adorei tudo. Que Paulo. bom. É interessante, Eu né, me... Lu? Oi, pode falar, pode Ai, falar. desculpa. Não, eu queria complementar um pouquinho que a Lu falou, que eu acho que realmente é um trabalho assim super importante. Eu acredito que ele está atingindo aí o objetivo que é a gente estar refletindo, né, cada semana sobre um pouquinho sobre alguma coisa que a gente possa colocar em prática. Eu acho que isso é super importante, somente não sei, mas a maioria das pessoas, a gente está sempre no automático, né? E eu acho importante esse movimento da gente parar um pouquinho, pensa, e até da gente colocar esse exercício de vamos estar abençoando, vamos estar vitalizando aquelas pessoas que a gente vai ter contato hoje cedo. E é uma prática, um exercício super importante, eu queria agradecer. Que bom, Tatinha. E só que eu ia dizer que, assim, né, o que a Lu trouxe, e agora que a Tati complementou, quando a gente realmente enxerga as consequências das nossas atitudes, fica um fator de motivação a mais, né? Para a gente conseguir se comprometer um pouquinho mais, né? Porque talvez a gente já saiba de tudo isso, mas quando a gente enxerga de uma forma ordenada, organizada, e os impactos que isso tem em mim e no outro, e depois de forma mais ampla no ambiente, é também um fator aspiracional, motivador, para a gente ir gradualmente implantando essas mudanças e ficando cada vez mais conscientes, né? E igual também vocês disseram, a importância de estar presente, né? De estar concentrado, do mindfulness, né? De estar presente, aí eu posso oferecer para cada pessoa que chega até mim uma correta escuta, uma escuta ativa, né? Eu posso realmente dedicar meu tempo para a resolução de cada problema. Então é um exercício, né? Que a gente tem que já colocar em prática. Bom dia, eu queria compartilhar também. Acho que assim, para mim está sendo um processo de cura, está ficando assim muito claro.
Hoje, inclusive, a hora que eu despertei, veio assim, né, abri o olho, veio uma palavra, cure-se. Exatamente a hora que eu abri o olho, foi muito bacana, né? E aí sim tem vindo assim alguns insights, tem vindo alguns sonhos, né? Bem nessa perspectiva de cura, porque acho que é isso, né? Para a gente também servir, para a gente doar, a gente também tem que se limpar, tem que se curar, né? E então acho que esse é o meu gato falando, concordando aqui. E acho que é isso que está trazendo, né? Acho que reforçando tudo isso, né? Então acho que é um processo, né? Acho que acho que estamos todos nós nesse processo de autocura para poder curar a forma de se relacionar, né? Isso com os mais próximos, e aí isso vai indo em escala até chegar em algo mais ampliado, né? Eu acho que é isso. Agradeço também, gente. Obrigada. Bom dia. Para mim, assim, eu acho que tudo que foi falado também eu compartilho, mas eu faço uma comparação com antes de ter esse estudo, assim, né, tão direto. A meditação, ela atua de uma maneira. Agora, eu percebo em mim, tendo esse estudo logo de manhã, parece que está potencializando muito mais os meus dias de meditação, os meus momentos de meditação, porque realmente está entrando na prática todo aquilo que a gente parece que na teoria entendeu, né? Então, eu acho que está sendo assim um grande presente para mim, né? E eu estou sentindo muito mais essa presença, esse momento na prática, né? Não só, eu sei disso, mas na prática eu estou conseguindo muito mais estar ali naquele momento, daquela maneira, nas meditações, no dia a dia. Então, eu agradeço muito, assim, começar o dia com uma turma maravilhosa, né? E com tanta presença, com tanta possibilidade de fazer o novo. Bom dia, pessoal. É um alimento, né? Complementando o que a Andréa acabou de falar, eu percebo que essas reflexões, esse tema, né, das relações, das corretas relações, tem sido para mim um alimento espiritual. E a gente sabe o quanto isso é importante, né? Quanto a gente tem questões com as relações, com as nossas relações, né? E aí pensar, sabe, mentalizar essa energia. Né? Hoje esse conteúdo assim da gente estar pensando nas pessoas que a gente vai se encontrar, né? Mesmo que virtualmente, eu acho que a gente está fazendo muito isso, né? Por exemplo, meu trabalho hoje é virtual, então assim, eu sempre penso em estar emanando para as minhas relações essa energia boa. E eu percebo que isso tem se concretizado mesmo no dia a dia, na prática profissional, na prática relacional das pessoas do nosso cotidiano, né? E aí, quando a gente pensa, eu acho que todos nós temos questões mais pessoais com algumas, né, com algumas pessoas na nossa vida. Como fica leve, né, quando a gente coloca todo esse contexto na nossa prática e a gente consegue transformar uma relação que é difícil e que ela passa a ser uma coisa mais suave. A gente começa a ter um vínculo diferente com a pessoa. Então, assim, é muito gratificante
eu sempre gostei desse tema e esse, né, esse conteúdo assim veio para mim, nossa, assim, brilhantemente um presente. Gratidão, gratidão a todos aqui do grupo, viu? Pelas partilhas. Obrigada, Paulinho. Que bom, né? O mais legal é que a gente está construindo algo juntos, né? Isso eu acho que é o mais bacana de tudo. Que bom. Bom dia. Eu queria também agradecer muito, Paulinha, a você e a todo o grupo, essa oportunidade que eu estou tendo de participar de tantos ensinamentos, que para mim muita coisa é novidade, mas que está sendo assim muito, muito importante na minha vida, está me esclarecendo muitas coisas, muitas dúvidas que eu tinha, e é muito bom. Esse tema foi maravilhoso. Eu acho que a gente realmente fica uma coisa assim mais clara quando você tem que aceitar o outro como ele é, né? E não da forma que a gente gostaria que ele fosse, que a gente tem essa tendência, né, de querer que todo mundo faça aquilo que a gente quer, né? Então é muito esclarecedor e para mim foi assim muito importante. Eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente, Verdade. por enquanto o nosso relacionamento é virtual, mas eu já tenho assim um amor tão grande, uma coisa assim tão profunda por vocês, que quando eu não participo eu sinto assim muita falta. Então eu queria agradecer muito a todos vocês. Que bonitinho. A gente te ama também, dona Vera. Pessoal, eu queria fazer um complemento breve, e acho que eu também reforço tudo que foi trazido. Me chamou muito, acho que toda semana, né? Sempre é um ensinamento leve, bem claro, né? O Sajoli ele escreve de uma maneira muito gostosa, assim, de aprender. E, claro, com a condição também do Paulinho que facilita as coisas. Mas hoje, em especial, eu achei interessante essa conexão, que não é, às vezes, tão trivial, né? Tão clara, da lei das leis das corretas relações humanas com a concentração. E aí, de maneira prática, eu tive meio que um insight. Falei, nossa, quando acontece alguma situação que eu me arrependo de ter feito, é porque eu não estava atento àquela relação. Então, foi um impulso da minha personalidade, uma reatividade a algo que eu não gosto, provavelmente, e aí eu acabei entrando naquela energia. E talvez se eu tivesse concentrado, eu ia ficar ali observando, né, aquela situação, e a lei, né, das corretas relações ia poder ser exercida, né, de fato. Então, para mim foi bem interessante esse talvez insight, né, que surgiu. Muito obrigado, pessoal. Muito bem colocado, Tia. É isso, bem isso, né? Estar presente ali, estar atento, né? A gente faz isso às vezes, né? Mas tem que cada vez mais procurar ficar mais atento. Muito bom. Muito obrigado a todos e que tenhamos aí um ótimo dia, uma ótima semana. E tem essa brincadeira da data de hoje, né? Que é o 22/2/2022, que falam que é a mesma coisa de frente para trás. E tem um monte de gente falando que tem um portal e tudo mais. A gente não sabe essas informações, né? Mas eu sempre brinco que quando mais pessoas se juntam e acreditam que algo bom pode acontecer, então por que não alimentar esses pensamentos, né? De que de repente uma nova expressão de energia pode vir e a gente também procurar ainda mais cooperar com essa qualidade, né? De sentimento, de pensamento. Então, um ótimo dia a todos. Bom dia, muito obrigada.